Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre o estudo das parábolas na visão da psicologia espírita, da psicologia profunda. Hoje iremos falar sobre a parábola do bom samaritano. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração, está no Evangelho de Lucas. Nos diz Lucas: levantou-se então um doutor da lei e perguntou-lhe, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? De um lado está um espírito preso aos interesses imediatistas, os interesses do poder, da ambição, da vaidade, do ciúme, enfim, interesses rasteiros ligados ao egoísmo, ou seja, ao ego voltado para os seus próprios interesses. Esse espírito está representado aí na parábola, nesse ensinamento, melhor dizendo, antes de entrar na parábola, como o doutor da lei, conhecedor da lei escrita, das formalidades, da letra, das regras. De outro lado está um espírito já liberto desses valores rasteiros. Esse espírito está representado na figura do Cristo. O espírito e o ego, a pessoa, já se coloca no papel de servidor. Para ele não importa a letra da lei, as regras, as formalidades, os sistemas, mas sim o espírito da lei, os valores da alma. Vamos acompanhar esse ensinamento a qual Jesus irá dar para toda a humanidade. Vamos prosseguir aí nessa parábola. Então, Lucas nos diz, no capítulo 10, no versículo 26, disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei, como compreendes tu? Então Jesus pergunta ali para o doutor da lei: como compreendes tudo? O que está escrito na lei? E aí, o respeito à liberdade de consciência, nós observamos, é uma lei natural. Nós devemos respeitar a consciência de cada um. O entendimento, a compreensão que cada espírito tem das leis da vida dependerá da sua bagagem espiritual, ou seja, do seu nível de evolução. A letra da lei é igual para todos, mas cada um tem um entendimento sobre o assunto. Pois cada espírito enxergará e compreenderá a vida através da sua própria ótica individual. Por isso Jesus perguntou para o doutor da lei: como compreendes tu? Porque é importante sabermos a compreensão, o nível de entendimento do outro. Vamos prosseguir. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. A resposta do doutor da lei, nós poderemos observar uma resposta teórica, baseada no conhecimento intelectual de uma lei escrita continta. E o Cristo, então, convida ao doutor da lei para a prática da teoria, para a vivência da lei em espírito e verdade, ou seja, praticar aquilo que o ego, ou seja, a pessoa, acredita como verdade.
para que essa verdade se torne a realidade do próprio Espírito. O doutor da lei se parece muito conosco. Sabemos e não praticamos. Então nós estudamos as leis espirituais, nós nos debruçamos por vezes sobre o Evangelho, vamos ali memorizando, vamos entrando naqueles assuntos, mas por vezes aquela informação fica só impregnada no intelecto, na questão da mente, no sentido de conhecer, mas não de fazer, de praticar. Vamos prosseguir para compreendermos o mecanismo de fuga de consciência moral do doutor da lei, e se parece conosco. Então, Jesus percebeu e ele deu a resposta baseada nas Escrituras. E aí Jesus pede para que ele possa vivenciar aquilo e ele já conhece intelectualmente. E vamos perceber a nossa fuga de consciência, a nossa fuga, o mecanismo de fuga nosso, que se parece muito ao doutor da lei. Então, nos diz Lucas, no seu evangelho, ele nos diz assim: mas o doutor da lei, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Esse é um comportamento de fuga que o ego e nós normalmente utilizamos. Nós não queremos vivenciar aquilo que já compreendemos e aí justificamos o nosso comportamento com subterfúgios intelectuais. Mas nós vamos perceber que Jesus aí nessa passagem, ele é um mestre, ele é um educador. E ele vai ensinar a pessoa, a nós, ao ego, ao espírito encarnado, utilizando a linguagem do espírito, a linguagem do self. Então ele percebe que o doutor da lei está ali com total conhecimento das Escrituras. Ele pede para que o doutor da lei possa interpretar esse conhecimento de forma espiritual. E o doutor da lei vai lá e dá a forma escrita conforme ele ler. E de repente Jesus pede para ele vivencia aquilo. E, por outro lado, o doutor da lei quer fugir desse encontro, dessa vivência. E aí justifica o seu comportamento perguntando: quem é o meu próximo? Vamos perceber então a resposta de Jesus. Então aí Jesus começa contando uma parábola. E ele começa dizendo assim: tomando a palavra, Jesus respondeu, nos diz Lucas: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores e, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. O doutor da lei, ele desejava uma resposta direta para atender os seus anseios intelectuais. Mas Jesus, como mestre que vai dar uma resposta não direta, mas uma resposta para servir ali de farol, para que o próprio doutor da lei tire suas conclusões. Por isso ele vai contar uma parábola, é um ensinamento que deixa livre a liberdade de consciência de cada um. E cada pessoa vai interpretar os ensinamentos com aquilo que tem já dentro de si. Então Jesus sempre respeita a liberdade de consciência do espírito. A parábola já começa mostrando que não importa quem é o homem que foi agredido e espantado. Ele nos diz um certo homem.
Mas esse certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Então Jesus já deixa claro ali, era na Judéia, era um judeu. Como a parábola nos diz, a compaixão, a misericórdia, ela independe de raça, de classe social, de nacionalidade, de crença, de povo, enfim. Não importa quem é a pessoa, ele diz certo homem. Mas na parábola vamos prestar atenção e nesse momento é importante a gente entender, e é um judeu, porque quem vai ajudar esse judeu vai ser um samaritano que tinha animosidades. Os judeus tinham animosidade com os samaritanos, já de muito tempo atrás, desde os cismas das 10 tribos, as disputas ali, então se tornou 2 reinos, o reino de Israel, o reino de Judá, então tinha essa disputa. E aí Jesus coloca que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então ele estava ali nas imediações da Judéia. E para o nosso entendimento era um judeu. Vamos prosseguir aqui na parábola. Então Jesus continua, nos diz Lucas. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus estava ensinando a um doutor da lei, e era judeu. E os judeus, como nós dissemos, tinham animosidade com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos heréticos, pessoas impuras. Os sacerdotes e os levitas, ou seja, eles eram da tribo de Levi, eram considerados pessoas honradas, puras, pois eram responsáveis pelo sacerdócio, pela religiosidade do povo. Mas Jesus, para ensinar que a honra de uma pessoa não está em seus títulos, mas sim em suas atitudes, em suas vivências, e a árvore, como ele dizia, se conhece pelos frutos, ele colocou a figura de um samaritano, que era considerado uma pessoa impura, para mostrar que a pureza não está no que eu sei, mas sim no que eu sinto, no que eu penso e no que eu faço, no que eu realizo. Então, vamos prestar atenção nesse trecho da parábola, porque ele está nos ensinando aqui que a caridade, o amor, ele é demonstrado através das atitudes, das nossas vivências. Vamos prosseguir na parábola. E aí, Jesus continua. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. Compaixão e misericórdia são valores grandiosos do espírito humano. Mas muitas vezes, em nome da religião, nós machucamos as pessoas, destruímos os sonhos dos nossos irmãos e denegrimos a imagem dos nossos semelhantes. O ego, ou seja, a pessoa imatura, não compreende que os valores não estão nos títulos, nas denominações religiosas que eu possuo, mas sim no que eu faço, como dissemos, no que eu sinto, no que eu penso, enfim, no que eu sou intimamente.
Disse Jesus certa vez que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então, a grande dificuldade nossa é de entendermos que os ensinamentos do Cristo não veio para um povo, para uma raça, né? Não veio para algumas pessoas. O ensinamento do Cristo é universal, é solidário. Todos os povos, todos os seres são irmãos, como ele ensinou. Então, por mais que nós tenhamos animosidades com outras pessoas, como a parábola nos diz, o nosso próximo é sempre aquele que está necessitado. E a primeira necessidade que nós temos é exatamente de aprender a amar. Então, o mais necessitado, se nós formos ver bem, somos nós mesmos. Nós temos dificuldade de compreender o outro, principalmente quando o outro tem ideais, tem pensamentos diferentes do nosso, tem estilos de vida, tem maneira de viver diferente da nossa. E nós vemos isso principalmente nos movimentos religiosos. Nós temos uma doutrina, é o cristianismo, e dentro do cristianismo, dentro dos ensinamentos cristãos, existe uma divisão imensa. E aí são protestantes, católicos, espíritas e muitos outros segmentos, e assumiram os ensinamentos do Cristo e brigam entre si. Então, as religiões devem servir para unir as pessoas e não para criar divisões entre os filhos de Deus, como nós dissemos. Então, nós estamos aqui chegando ao final dessa parábola do bom samaritano e possamos enxergar essa parábola com um olhar espiritual. Quando nós lermos os ensinamentos do Cristo, que possamos enxergar com o olhar do Espírito. Olhando que somos espíritos, estamos temporariamente aqui neste corpo, e nós devemos entender as leis que regulam a nossa vida enquanto espírito. Nós agradecemos, estamos chegando ao final de mais uma aula, e Jesus nos inspire, Ele nos proteja, e assim seja.